versículo 8 ao 10, está escrito assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ou mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-la. O título da mensagem é: roubará o homem a Deus? Nós temos um texto, irmãos, que é o texto principal usado nas igrejas para se pedir dízimo. Quando toda igreja que vai pedir dízimo, ela usa esse texto, Malaquias 3, do 8 ao 10, e diz para a igreja, para os irmãos, que aqueles que não estão dando dízimo estão roubando a Deus, e aquele que der o dízimo vai receber muita bênção, que não vai ter nem onde guardar. Agora, observe o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que a nação inteira está roubando a Ele. E que nação é essa? A nação de Israel. Deus está nesse capítulo que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, Deus está cobrando o dízimo. E o que é o dízimo? O dízimo, irmão, é a 10ª parte consagrada a Deus. E de quem Deus está cobrando esse dízimo? Para saber de quem Deus está cobrando esse dízimo, é importante a gente observar o que está escrito em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Para quem Malaquias está dirigindo essa profecia? Para quem Malaquias está dirigindo essa exortação? Para quem é? De quem Deus está cobrando o dízimo? De quem Deus está exigindo o dízimo? Para quem é que Deus está dizendo que se não é o dízimo é ladrão? Malaquias capítulo 1, versículo 1, está aí, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Preste bem atenção, Deus está cobrando o dízimo de quem, igreja? De Israel. O livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo que essa é uma advertência, uma palavra de Deus contra Israel. É uma exortação de Deus contra a nação de Israel. Por que a nação de Israel? Porque a nação de Israel foi o povo com quem Deus fez aliança. Por que a nação de Israel? Porque a nação de Israel foi o povo a quem Deus deu a lei. Foi o povo a quem Deus deu os estatutos. Foi o povo que Deus separou de todas as nações da terra e estabeleceu uma aliança no Monte Sinai por meio de Moisés. Por isso Deus está cobrando de Israel. E quando que o dízimo foi instituído? Nós vimos que Deus está cobrando o dízimo de Israel. E quando o dízimo foi instituído? Quando foi que começou a vigorar a lei do dízimo? Deuteronômio 14, 22. O livro do Deuteronômio, irmão, é a repetição da lei que foi dada em Levítico. Deuteronômio 14, 22 diz: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, em Deuteronômio 14, 22, foi estabelecido o dízimo, foi instituído o dízimo. Deus passou a exigir o dízimo da nação de Israel, de tudo que a terra produzia. E para quem era o dízimo? Para quem era direcionado o dízimo? Quem era que recebia o dízimo? Que Deus obrigou a nação de Israel a dar, que Deus obrigou a nação de Israel a devolver, entregar o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo que a terra produzia. Quem recebia? Está aí na portilha. Aos filhos
aos filhos de Levi, ou seja, a tribo de Levi. Isso está em Números 18, do 21 ao 24. Vamos ler. Verso 21. Assim disse o Senhor: dou aos levitas, que é a tribo de Levi, todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão se aproximar da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão a consequência do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, ou seja, em vez da herança, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os filhos de Israel. Amém, pessoal? Então o dízimo foi, Deus está cobrando o dízimo de Israel. O dízimo foi instituído na lei, no Monte Sinai. Quando Deus deu a lei a Moisés, Deus estabeleceu o dízimo em 14:22 de Deuteronômio. E para quem era direcionado o dízimo? Para os levitas, para a tribo de Levi. O texto deixa muito claro que o dízimo era a recompensa que os levitas recebiam pelo trabalho que faziam na tenda da congregação, no templo. Era a recompensa, era o salário deles. O dízimo, para quem era o dízimo? Para os levitas. Números 18:31, mostrando que era a recompensa. Deus disse que o dízimo era a recompensa, era o salário dos levitas, da tribo de Levi. Vocês e suas famílias, número 18:31, vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Então Deus está dizendo, irmão, que o dízimo, preste bem atenção, era o salário, a recompensa, o galardão da tribo de Levi. Porque pelo trabalho que eles exerciam na tenda do encontro, na tenda da congregação, que depois, posteriormente, no lugar da tenda foi construído o templo de Salomão. E diz aqui que isso era um estatuto de Deus perpétuo com os levitas. Deus havia estabelecido esse estatuto, e era um estatuto perpétuo, que ninguém podia revogar, ninguém podia colocar um fim nesse estatuto. Era um estatuto perpétuo de Deus com os levitas. Olha o que está em número 18, 19, 20 e 23. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, é Deus que está falando aqui, eu dou a vocês e aos seus filhos e às filhas como um decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você, Arão, não terá terra dele, não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir as responsabilidades pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, e eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Então preste bem atenção, irmão. O dízimo foi dado para a tribo de Levi. Era o salário dele, era a recompensa deles pelo trabalho que eles exerciam na tenda da congregação, no templo. Eles exerciam um trabalho no templo, eles recebiam esse salário. Deus tinha dito a vocês: não vão ter terra aqui em Israel não.
Vocês não vão ter herança aqui não. Eu sou a herança de vocês. E os dízimos que Israel trouxer para mim, eu vou dar para vocês como herança. Esse vai ser o sustento de vocês. E olhe, presta atenção no detalhe. Deus está dizendo, irmão, que isso é um decreto perpétuo entre Deus e os levitas. É um estatuto perpétuo, um decreto perpétuo. É uma aliança que Deus está fazendo, perpétua, eterna, com os levitas, com a tribo de Levi. Então, se é um estatuto perpétuo com a tribo de Levi, nós não podemos quebrar esse estatuto e agora direcionar o dízimo para nós. Nós não podemos quebrar esse estatuto que Deus, esse decreto que Deus estabeleceu com os levitas. Se Deus está dizendo que é um decreto perpétuo, ninguém, homem nenhum nessa terra tem o poder de revogar isso. É uma aliança entre Deus e eles. Deus fez um pacto com eles, uma aliança com eles, um decreto com eles. Deus baixou o decreto em Israel: olha, vocês todos vão trazer o dízimo de tudo que der na terra, e o dízimo que vocês trouxer vai ser para os levitas. É a recompensa deles, é o salário deles, é o galardão deles. Foi isso que Deus fez. Então, o dízimo era trazido do fruto da terra, o que as pessoas plantavam, o que as pessoas cultivavam. Elas traziam do fruto e da 10ª parte do que eles colhiam e levavam para os levitas. Era o sustento deles, era o sustento das suas famílias, das suas esposas, dos seus filhos, da sua casa. Agora, tem muita gente hoje em dia se intitulando levita. Eu vejo pastores se intitulando levitas. Eu vejo cantores se intitulando levitas. Eu vejo pessoas, irmãos, erroneamente se intitulando de levita ou chamando alguém de levita. É muito comum numa igreja o ministério de louvor ser chamado os levitas. É muito comum você chamar um cantor, uma cantora para pregar na igreja e chamar ele de levita. Mas será que eles são levitas mesmo? Porque quem são esses levitas que recebiam o dízimo? Porque se eles são levitas de verdade, nós vamos ter que dar o dízimo para eles. Mas quem era esse Levi cuja tribo recebia os dízimos? Olha aí. Mostra para os irmãos onde é que a gente está aí, por favor, irmão. Mostra aí um obreiro aí. Mostra para o irmão onde é que nós estamos lá. Quem era esse Levi cuja tribo recebia os dízimos? Preste bem atenção. Levi era o 3º filho da união de Jacó e Lia, irmão de Rúben, de Simeão, de Judá. Levi teve 3 filhos, dos quais nasceram as famílias da tribo de Levi: Gerson, Coate e Merari. Da linhagem de Coate nasceram Moisés e Arão. Os descendentes de Levi formam a tribo de Levi. Preste bem atenção. Quem era Levi? Por que eles eram chamados de levitas? Alguém sabe dizer? Eles eram chamados de levitas porque eles eram descendentes de Levi. Eles compunham a tribo de Levi. Por isso eles eram chamados de levitas. Assim como eu chamo alguém, mora em Fortaleza, fortalezense. Mora em Canindé, canindense. Mora em Madalena, madalenense. Então mora em Levi, morava na tribo de Levi, era chamado de levita. Daí vem o nome, a palavra levita. Então, para que alguém hoje, irmão, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu não quero, irmão, uma coisa que nós temos que aprender. Porque o evangelho que nós pregamos aqui, se você ouvir pela rádio, se você vir aqui 10 cultos seguidos, você vai ver que não tem como você refutar. É tudo dentro da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. É tudo dentro da doutrina bíblica. Não é só um versículo. Ah, vou pegar o versículo aqui e vou fazer a doutrina. Não, é tudo dentro da doutrina bíblica. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo, irmão, com os evangélicos hoje,
das maiores dificuldades que eu vejo, é que nós viemos do catolicismo, ingressamos na igreja evangélica, nos convertendo ao evangelho, e aprendemos muitas coisas erradas, sobre dízimo, sobre a guarda do sábado, sobre o batismo. Eu vou trazer um estudo sobre o batismo. As igrejas de hoje não estão sabendo. Eu vejo o povo batizando aí, mas o pessoal não sabe nem o que é batismo. O pessoal usa lá o texto de João Batista, batizando lá no deserto, não sabe o que é o batismo. Mas depois a gente fala sobre isso. Então eu vejo, irmão, que há muita falta de compreensão, de entendimento entre nós. Aí aquilo que a gente aprendeu errado na nossa denominação, né? Eu vim de outra denominação. Eu era da igreja evangélica congregacional lá em Madalena. Alguns outros aqui, o Zezinho era batista, o Tiago e a Janaína eram assembleianos. Tem irmão congregando conosco aqui que eram adventistas do sétimo dia. Não estão aqui hoje, mas eram. Não vieram hoje. Então, quer dizer, eu sou oriundo de várias denominações. E quando chega, irmão, vem com a mente formada em cima de muitas ideias que receberam na denominação, e não pautado nos ensinamentos bíblicos, não pautado nos ensinamentos da palavra de Deus. Então aí é onde está a dificuldade. Aí você tenta colocar uma doutrina, o cara vai, escuta e depois não concordo. Não concorda com o que, meu irmão? Com o que a Bíblia está dizendo? Eu vejo que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso, mas eu espero com sinceridade, irmão, vocês não fazem ideia o quanto eu me dediquei buscando a Deus para preparar esse estudo. Você não faz ideia o quanto é importante que você abra o seu coração para entender isso aqui essa noite. Então não chame mais um cantor de levita não, filho. Não chame mais um pastor de levita ou de sacerdote não. Não chame. Porque é preciso que seja descendente de Levi. É preciso, é necessário que seja. E a tribo de Levi, irmão, está lá em Israel. A tribo de Levi é lá em Israel. Isso aqui estava vigorando para a nação de Israel. Observe que quando Deus fala, vocês estão roubando a minha nação inteira, Deus não está falando, vocês estão roubando a mim, os evangélicos. Deus está falando que a nação inteira. Mas que nação ele se refere? A nação judaica, a nação hebraica, a nação judia, a nação israelita. Então, Levi era o terceiro filho de Jacó. Jacó que era filho de Isaac, né? E Isaac que era filho de Abraão. Então, nós vimos aqui, parando bem aqui, o que era o dízimo. Deus em Malaquias 3, realmente, 8 ao 10 está cobrando o dízimo. Mas ele está cobrando o dízimo de Israel. E o dízimo foi instituído na lei, no Monte Sinai, Deuteronômio 14, 22. E o dízimo era para ser dado para quem? Para a tribo de Levi. Para quê? Para o sustento deles, da esposa, dos filhos, da família, da casa deles. Era isso. Agora, tem outra questão que a gente vai colocar, para a gente poder dar continuidade ao estudo. O dízimo dos dízimos. Vocês já ouviram falar o dízimo dos dízimos, né? O que é o dízimo dos dízimos? É a 10ª parte do dízimo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você me entregou o seu dízimo, R$1.000. Então o dízimo desse dízimo quanto é? 100, né? R$100. Então esse é o dízimo do dízimo. É a 10ª parte dos dízimos. Agora vamos ver o que é que Deus fala do dízimo dos dízimos. Por que eu vou colocar isso aqui? Porque tem apóstolo aqui em Fortaleza, tem pastores, tem bispos, tem crentes aqui em Fortaleza, crente, pastor, evangélico, crente, que está cobrando o dízimo da igreja, obrigando os irmãos, ameaçando do inferno, ameaçando que o cabo vai para o inferno, que é um ladrão, que está aí porque está dando errado, porque o devorador está comendo as finanças dele, porque não dá o dízimo. E o pastorzinho, quando entra o dinheiro na igreja, ele tira o dízimo dos dízimos para ele. Tem gente fazendo isso, irmão. Tem igreja rica aí que está entrando R$100.000, o pastor está tirando 10 mil para ele. Que salário bom, irmão. Eu queria ser pastor da igreja dessa.
Pastor, está entrando R$1 milhão, o pastor está tirando 100 mil para ele, é um salário bom. Você não queria não ser pastor da igreja dessa, não, irmão? Queria. Queria para ensinar eles. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Vamos ver o que é o dízimo dos dízimos. Números 18, do 25 ao 28. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas. Deus está falando, ó. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que eu lhes dou como herança, como recompensa, como salário, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo, ou seja, o dízimo do dízimo, como contribuição perante ao Senhor. Qual é a ordem que Deus está dando para os levitas? Deus mandou Moisés dizer para eles, Arão dizer para eles, a Moisés foi, levitas, quando você receber os dízimos, de tudo que você receber, tirem o dízimo dos dízimos, a 10ª parte, e apresentem ao Senhor. Verso 27, essa contribuição será do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor a quem? Ao sacerdote Arão. Então preste atenção uma coisa. A ordem de Deus para os levitas era o seguinte em relação ao dízimo: o dízimo é a recompensa de vocês, é o salário de vocês, é o pagamento de vocês pelo trabalho que vocês têm. Vocês não vão trabalhar em outra coisa, não trabalhar em outra coisa, só na tenda do encontro. Aí está aqui o salário de vocês. Agora, de todo o dízimo que vocês receber de Israel, vocês vão tirar o dízimo do dízimo para trazer para o Senhor, entregando ele ao sacerdote Arão. E Arão, na verdade, não era apenas o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Então, os levitas tiravam a 10ª parte dos dízimos que recebiam e davam ao Senhor, entregando ao sumo sacerdote Arão. Arão, como sumo sacerdote, era quem usufruía do dízimo dos dízimos. E consequentemente o sumo sacerdote, sucessor dele, e assim sucessivamente. Então era Arão quem recebia o dízimo dos dízimos. Era para ele. Para quê? Para o sustento dele e da casa dele. Para que era a recompensa dos levitas, eram os dízimos. Já que eram muitos levitas, porque eram milhares de levitas que trabalhavam no templo, era muito dízimo. Imagina aí uma fortaleza inteira trazendo dízimo todo dia, um monte de coisa que não é, era muita coisa, porque era para muita gente. Mas já a família sacerdotal, que era Arão e os filhos dele, eram menos pessoas. Então por isso o dízimo dos dízimos resolvia para o sustento dele e da casa deles. Agora, quando o Senhor em Malaquias 3 fala que o dízimo é para que haja mantimento na sua casa, isso significa que, porque Deus diz: traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então o que é que Deus está dizendo com isso? Vira a página aí, antigamente, antes de Deus estabelecer os levitas, todo Israel fazia o trabalho do templo, da tenda da congregação. Mas agora, Deus estabeleceu apenas a tribo de Levi para esse serviço. Vamos ver o que está em Números 18, 22 e 23. De agora em diante, os israelitas não poderão se aproximar da tenda do encontro. Deus está dizendo. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado. É dever de quem? Dos levitas, o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Preste bem atenção, irmão. Por que é que Deus diz para que haja mantimento na minha casa?
pastor, se o dízimo era para ser dado ao levita, e o dízimo no dízimo era para Arão, então por que Deus diz, traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa? Primeiro, eu estou tentando explicar para vocês, que antigamente, toda a nação de Israel, todo mundo, qualquer um, podia ir lá na tenda da congregação, podia ir lá no templo, fazer qualquer coisa lá, mas agora Deus estabeleceu uma lei. Deus está dizendo que a nação de Israel não pode mais se aproximar da tenda do encontro. Agora esse trabalho deve ser apenas dos levitas. Ele diz aqui no verso 23. Então, os dízimos que Deus tinha dado a eles era a recompensa pelo seu trabalho. Deuteronômio 18:31. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário do trabalho de vocês na tenda do encontro. Amém. O ponto 3. Da mesma forma, o dízimo dos dízimos era dado a Arão, o sumo sacerdote, e daí se separavam as especiarias para o serviço do templo. Todos os dias chegavam dízimos nas mãos dos levitas. Todos os dias os levitas recebiam dízimo. Um trazia num dia, outra pessoa trazia no outro, e era 3 milhões de pessoas, todo dia chegava dízimo na mão deles, e consequentemente, todos os dias chegava dízimo dos dízimos nas mãos de Arão e nas mãos dos sacerdotes, que eram seus filhos. Então, a palavra para que haja mantimento na minha casa, significa o quê? Vamos ver agora, primeiro ponto, o que significa para que haja mantimento na minha casa? O sustento dos sacerdotes da casa de Arão e dos levitas que ministravam no templo, e as especiarias que eram oferecidas diariamente. Para bem aí, quando Deus está dizendo para que haja mantimento na minha casa, Ele está falando que esse mantimento da casa dele é o sustento dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos levitas que faziam o trabalho, e também as especiarias, ou seja, o incenso que era oferecido pelo sacerdote naquele altarzinho de ouro que tinha em frente o santo do santo, tem aquela cortina, a arca da aliança, tinha um altar de ouro de 60 centímetros, de 80 de altura, 60, e ele chegava lá todo dia, colocava incenso, ficava lá balançando e a fumaça subindo. Aquilo ali representava as orações de Israel. Então, do dízimo dos dízimos, eram tiradas aquelas especiarias para usar. Era tirado também o azeite das lâmpadas, porque eles tinham lâmpadas acesas, a lâmpada não podia se apagar. Cada sacerdote tinha o seu turno, um ia de manhã, outro ia à tarde, outro de noite, outro de madrugada. Deus tinha dado uma ordem, a lâmpada não pode se apagar, então tinha que ter muito azeite para poder estar acendendo as lâmpadas direto. Então era dos dízimos e dos dízimos dos dízimos que eram tirados essas coisas, eram separados. Quando Arão recebia os dízimos dos dízimos, ele tirava a sua parte, mas tirava também essas coisas, o incenso aromático, o óleo do azeite, o azeite e também o material para fazer os pães da proposição que ficavam sobre a mesa da proposição. Tudo era tirado das ofertas e dos dízimos que o povo trazia. Então, irmão, você está entendendo o que é que quando Deus diz para que haja mantimento na minha casa, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa? Para quê? Para o sustento dos levitas, sustento do sacerdote, sustento do sumo sacerdote, e separar as especiarias que era usado no templo, o azeite, o incenso, os pães da proposição. Esse era o sustento da casa do Senhor. Quando Deus diz para que haja mantimento na minha casa, é isso que Ele está dizendo. Ponto 2. Os sacrifícios cujo sangue era derramado sobre o altar, porque os irmãos sabem que todos os dias as pessoas levavam, alguns levavam pombinhos, outros levavam cordeiro, ou uma novilha de vaca, e ali ele sangrava, derramava